Um louvor congregacional, por favor. Através do telão. Deus velado em simplicidade, Deus velado em simplicidade. Quem esperava um Deus assim? Quem poderá ver Deus em mim? Deus em mim. Deus velado em simplicidade, Ele num plano perfeito o homem salvou. Ele a chave da morte e do inferno. Vamos ficar de pés, em nome do Senhor Jesus. Deus velado em simplicidade, Deus velado em simplicidade. Quem ouve a voz do sinal soar nesta hora final, o sinal. Deus velado em simplicidade. Posso ouvir o chamado da última hora, porque eu sei que é chegada na nossa vitória. Ele prometeu que restauraria todo o meu viver. Manifestar a quem ouve sua voz. Antes eu ouvi, agora posso ver, transformando o meu ser. Há muito tempo estou esta hora a esperar. Não vou no meu próprio entendimento me estribar. A esposa amada, o mistério de sua vida, simples demais para a ciência entender, simples demais para a mente humana conceber. Esposa, já vivi essa realidade. Deus velado em mim, Deus velado em nós.
Deus dentro de nós, Deus velado em mim, Deus velado em nós, Deus dentro de mim, Deus dentro de nós, Deus velado em mim, Deus velado em nós, Deus dentro de ti, Deus dentro de nós, Deus velado em simplicidade. Amém? De pés como estamos, para lermos as Sagradas Escrituras. Deuteronômio capítulo 2, versículo 3. Foi somente esse versículo que ele tomou para trazer a mensagem, virando em direção ao norte. Versículo 3. Tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, só tenho que lhe agradecer todo o meu coração por toda a missão que o Senhor tem colocado aos meus ombros. Aquelas vidas ali em Anápolis, aquelas outras ali na Veracruz, cidade, bairro do Porto Seguro. Eu vos apresento aquela gente, juntamente com todos nós aqui, e também aqueles que não estão aqui, mas militam nesta mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Eu lhe agradeço de todo o meu coração por encontrar-me na tua presença, por ter uma noite de descanso, por estar de pé diante do Filho do Homem hoje. Muito obrigado por esta hora que nos encontramos para te louvar, te honrar e engrandecer o teu santo e poderoso nome. É nisto que queremos estar, te louvando, te honrando, te glorificando, porque digno és tu de toda a honra e toda a glória e todo louvor. E o Senhor tem nos convocado para este culto, para vir aqui, foi exatamente para te honrar com louvores, com glórias, aleluias, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória e de todo louvor. Nós lhe agradecemos por esta hora que nos encontramos na tua casa. Sê conosco, ajude-nos, tira de nós toda a incredulidade, concede para nós a força da fé, o músculo da fé. Queremos, portanto, estar na tua presença, para honrá-lo, glorificá-lo e bendizer o teu santo e poderoso nome. Pai, queremos ouvir a tua palavra, a qual será lida diante de nossos ouvidos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, os irmãos, cântico especial, eis aí a oportunidade. Parece que o Davi está tendo dificuldade para estar o sábado, está trabalhando, né, Davi? Não está podendo mais sábado vir para fazer. Então faz os domingos à tarde, depois da escola das crianças. Israel também após, depois do culto das crianças, não é isso? Fica bem encaixado, né? Depois tem as aulas das crianças, que são meia hora, 40 minutos por aí no máximo. Aí os outros fazem seus. Ele está tendo dificuldade para estar trabalhando. Amém. Bom dia a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar absoluto. Ele não recebe ordens e nem é mandado.
Ele mesmo é quem manda e faz como Ele quer. É juiz que julga todos sem ser subornado. Nunca se sente cansado e assim só Ele é. Deus não tem substituto, nem tem fiador. Não deve pra ninguém, não acha cobrador. É absoluto e não erra em nada. A sala do universo inteiro é escritório dele. Não existe fila pra falar com ele. Atende todo mundo sem hora marcada. Esse é o meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é o meu Deus, o sol perde a claridade perto de sua glória. Esse é o meu Deus, não se rende, não se vende, é superior. O futuro da ciência ele já domina, e da medicina ele é professor. Não faz aniversário porque não existe data do seu nascimento. Ele é o mestre que ensina o conhecimento, e a sabedoria é aluna dele. Não usa calendário, não precisa secretário pra agendar seus planos. Não depende do conselho de seres humanos. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Pra Ele, por Ele, com Ele, só dele. Aqui ou em qualquer lugar, quem manda e tudo é Ele. Pra Ele, por Ele, com Ele, só dele. Aqui ou em qualquer lugar, quem manda em tudo é Ele. Esse é o meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é o meu Deus, o sol perde a claridade perto de sua glória. Esse é o meu Deus, não se vende, não se rende, é superior. No futuro da ciência ele já domina, e da medicina ele é professor. Não faz aniversário porque não existe data do seu nascimento. Ele é mestre que ensina o conhecimento, e a sabedoria é aluna dele. Não usa calendário, não precisa secretário pra agendar seus planos. Não depende do conselho de seres humanos. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Pra Ele, por Ele, com Ele, só dele. Aqui ou em qualquer lugar, quem manda em tudo é Ele. Pra Ele, por Ele, com Ele, só dele. Aqui ou em qualquer lugar, quem manda em tudo é Ele. Amém. A legítima igreja. Glória a Deus. Não é por letra, ciência ou razão que você vai mostrar ser cristão. Nem dizer que Jesus aceitou e saber se Ele te predestinou. Porque toda a ciência da igreja está na fundação, e a legítima igreja está sobre
a revelação. Lá no céu tem um livro chamado Livro do Cordeiro, que o Pai no princípio escreveu o nome do seu herdeiro. E também ocultou essas coisas dos sábios e dos entendidos, e só revelou aos seus pequeninos. Quem poderá entender a tua palavra, Senhor? Só é aqueles que o Senhor revelou e predestinou. Quem poderá entender a sua palavra, Senhor? Só é aqueles que o Senhor revelou e predestinou. O Senhor revelou e predestinou. O Senhor revelou e predestinou. Não é por letra, ciência ou razão que você vai mostrar ser cristão, nem dizer que Jesus aceitou e saber se Ele te predestinou. Porque toda a ciência da igreja está na fundação, e a legítima igreja está sobre a revelação. Lá no céu tem um livro chamado Livro do Cordeiro, que o Pai no princípio escreveu o nome do seu herdeiro. E também ocultou essas coisas dos sábios e dos entendidos, e só revelou aos seus pequeninos. Quem poderá entender a sua palavra, Senhor? Só é aqueles que o Senhor revelou e predestinou. Quem poderá entender a sua palavra, Senhor? Só é aqueles que o Senhor revelou e predestinou. O Senhor revelou e predestinou. O Senhor revelou e predestinou. A Ele a glória. Amém. Glória a Deus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos.
Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, nem ninguém acima dele, porque é por Ele, pra Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, nem ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Pai Celestial, neste momento queremos estar sentados para ouvir a Tua palavra para este dia. Apresento a nossa irmã Carmelita, que não se encontra aqui, Tu sabes o motivo, como também irmã Odilena viajando, Juraci viajando, também, Senhor, irmão Monteiro, tivemos aquele culto de ontem, onde ouvimos toda a programação do domingo passado. Senhor, de grande bênção para nós, estar sentados e ouvindo aquele culto. Pai, tome nas Tuas mãos todo o Teu povo, espalhado por todos os 4 cantos da terra, onde quer que esteja um eleito, também a Sara que está trabalhando hoje. Pai, abençoe Tua filha. Livra de todo o mal,
todos os teus filhos. Pai, eu hoje me encontro como aqueles que saíram do Egito, indo de rumo à terra prometida. Eles eram tão ungidos, isto é, aqueles que eram fiéis à tua promessa, foram tão ungidos que nenhuma praga do Egito os atingiu. E hoje, Pai, o mundo está em pânico, devido a uma praga chamada enfermidade, através de vírus, e que isto está abalando as nações, mas nós não temos nada a ver com isso, Senhor, porque o sangue que cobriu aquele povo, que saíram do Egito para a terra prometida, foram sangue de bode, de ovelhas, de carneiro. Agora é o sangue do Cordeiro. Não somente cobre, mas nos limpa, nos purifica de todo pecado. E sabemos que todas as pragas de enfermidade são consequências do pecado. E nós, o Senhor, tem nos dado o direito de que pela fé proclamemos isto sem ter medo de errar. Não temos medo a nada de doenças que se propaguem por aí, que homens cientistas inventem, criem. Não nos deixamos abalados com nada disso, porque isso não atingirá nem a nós e nem aos nossos filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós lhe agradecemos. Dê amém, irmãos. Amém. Deus vos abençoe. Sentai-vos, meu irmão Caio, por favor. Parágrafo 1 até o 35. Deus te abençoe. Virando em direção ao norte. Domingo, dia 29 de janeiro de 1961, o irmão Brana pregou essa mensagem. Um resfriado. Satanás passou a mim e eu devolvi para ele. Entregou de volta para mim e eu entreguei a ele. E então continuou assim até a hora de eu ir inaugurar uma igreja e finalmente distanciei-me dele e fui dedicar a igreja. De pé sobre este púlpito nesta tarde, isto me faz recordar quando mamãe me colocava sobre uma caixa para lavar os pratos. Bem, espero que façamos a mesma coisa esta tarde, assim que o Senhor te abençoe. Alguns anúncios. O anúncio que eu tinha para fazer em Houston no outro dia. Me deram aqui um papel que diz: por favor, anuncie que o irmão Van Hels e W.P. Heinz estará em Phoenix, Arizona, no dia 27 de fevereiro a 5 de março. Mantenham isto em mente. Agora, creio que amanhã à noite o irmão Oral Roberts vai falar aqui, neste mesmo auditório, no refeitório. O irmão Oral é certamente uma obra-prima de Deus no púlpito. Homem maravilhoso de Deus, um homem de fé. Estou certo que te fará bem ouvir o irmão Roberts amanhã à noite. E no de jejum de manhã, e assim por diante, há muitos têm. Já vi muitos por trás da cortina que têm seus bilhetes e assim por diante. Isso é bom. Assim que estamos sempre felizes por estarmos nessas convenções. Eu sei que você tem algo que ocorrerá em alguns minutos, logo após eu terminar de falar. Uma espécie de reunião. Abreviarei minhas palavras tanto quanto possível. Outra coisa, eu estou um pouco rouco. E a próxima coisa é que o tempo está curto. E temos estado aqui por mais de 2 horas. Eu sei que vocês estão cansados. Agora, amanhã ou no próximo domingo, o Senhor permitindo, o próximo domingo será 5 de fevereiro. No próximo domingo à noite, nas Assembleias de Deus em Tucson, estaremos orando pelos enfermos. Na noite do domingo próximo, iniciando às 7h30 em Tucson, Arizona.
e depois viajaremos de lá para a costa oeste, para baixo de Los Angeles, Long Beach, creio que é assim, e em seguida em torno de Burkesfield para o próximo serviço. Depois iremos ao leste. Espero que, se for a vontade de Deus, estarei em Zurique ao mesmo tempo que estes homens estejam ali, e também em Jerusalém. Eu gostaria de ir a Jerusalém alguma vez e ver a terra onde o Senhor esteve. Eu quero cumprimentar muitos dos meus bons amigos nesta tarde. Eu vejo o irmão Magnasson, o irmão Hoods, e muitos deles por aqui. Eu levaria um bom tempo para nomear todos. Há alguns momentos vi o irmão Smith. Ele veio e pôs seus braços ao meu redor. Que tempo maravilhoso de companheirismo. Agora, como lemos as Escrituras, eu gostaria de tomar para um texto, se puder chamar assim, o versículo 3 do capítulo 2 do Deuteronômio. Tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Amém. Eu gostaria de falar sobre o tema virando em direção ao norte. Seria difícil para Israel pensar que a terra prometida estava há 40 anos distante deles. Enquanto eles estavam do outro lado do Mar Vermelho, dançando, gritando, regozijando-se, quando realmente estavam a poucos dias dela. Não mais que um curto tempo. Creio que com o automóvel você provavelmente poderia chegar em 1h30. Caminhando, você poderia fazer isso em 2, 3 ou 4 dias, algo assim. Era muito fácil chegar à terra prometida. E eles estavam pensando que eles estavam quase lá. E estavam tendo um grande jubileu, gritando e louvando a Deus. E como isso, era difícil fazê-los crer que estavam há 40 anos da promessa total de Deus que Ele lhes prometeu. A graça tinha lhes provido uma grande coisa. A graça tinha lhes provido um cordeiro pascual. A graça tinha lhes dado um profeta. Logo a graça proveu-lhes um anjo. O cordeiro pascual era por seus pecados. O profeta era o seu instrutor. O anjo era seu guia. A graça tinha fornecido tudo para eles, mas apesar de tudo isso, eles queriam uma lei. E esta graça tinha lhes provido um escape do Egito antes que eles tivessem qualquer lei. E logo, a graça proveu um dos maiores avivamentos que eles jamais tiveram. Eles viram neste avivamento o grande poder de Deus. Neste avivamento, viram a luz do sol, enquanto o restante do mundo estava na escuridão. Neste avivamento, viram a poderosa mão de Deus libertar seu povo, tirando-os da escravidão para a liberdade. E neste avivamento, depois de atravessarem o Mar Vermelho, eles encontraram todos os seus inimigos mortos atrás deles, neste Mar Vermelho. Porque desejariam eles acrescentar alguma coisa a mais a isso? Eles fizeram igual ao que os nossos pais pentecostais fizeram há cerca de 40 anos atrás, ou um pouco mais. Depois de termos visto as mesmas coisas que eles tinham visto, um dos mais poderosos avivamentos que a igreja já teve. Vimos cura divina, pessoas que foram tiradas da escravidão para a liberdade, estando atadas por cadeias denominacionais e assim por diante. A graça proveu tudo o que tinham necessidade. Um anjo de Deus para liderá-los, profetas e grandes homens. Outro dia, ouvi dizer que quando faziam as reuniões na Rua Azusa, aqui na Califórnia, criam que não era conveniente levar inários nos cultos, porque eles cantavam no Espírito. Conforme o Espírito os dirigia, assim cantavam. Eles dançavam no Espírito. Eles tinham um grande momento. Eles aceitaram a palavra de Deus em santificação para separá-los dos seus pecados e sabiam que haviam passado da morte para a vida. Que avivamento eles tiveram há 40 anos atrás. Mas, como Israel fez, assim também nossos pais cometeram um erro fatal.
algo que os deteve por outros 40 anos. Nós descobrimos que, em vez de estarem satisfeitos com o que tinham e que Deus havia feito por eles, vendo as obras de suas mãos, os frutos da sua graça, provendo-lhes tudo o que necessitavam, e ainda mais que isso, tanto que não tinham necessidade de dinários, eu desejaria ter visto esses dias. Mas Israel no natural, depois de todas essas coisas, este é Israel no espiritual. Assim como Deus estava levando o seu povo para uma terra prometida no natural, Ele está levando sua igreja para uma terra prometida no espiritual. E eles estavam em seu caminho, tendo um grande tempo, mas ainda assim, depois que a graça tinha fornecido tudo o que eles tinham necessidade, ainda assim, eles queriam algo que eles pudessem mostrar a Deus que eles poderiam fazer por si mesmos. E isso é o que a igreja se perde ao entrar nessa condição. É quando você, eu ou qualquer homem tenta colocar a mão sobre a obra de Deus para acrescentar algo a ela ou tirar algo dela. Devemos deixá-la do jeito que Deus providenciou para nós. Apenas deixe o avivamento mover-se como o Espírito se move. Essas pessoas estavam a apenas 8 ou 10 dias da plena promessa de Deus. Se eles tivessem seguido a direção do Espírito Santo naqueles dias. Nossos pais estiveram há apenas alguns dias longe da plena promessa de Deus, se eles somente tivessem seguido a direção do Espírito Santo. Mas tínhamos de fazer algo como eles fizeram. O erro mais fatal que Israel já cometeu foi em Êxodo 19. Depois que a graça tinha lhes fornecido todas essas coisas e tinha lhes dado um avivamento, eles ainda pediram uma lei. Pensaram que podiam ter escolas, ministros treinados teologicamente e serem iguais aos demais. Terem algo que pudessem fazer ruído com isso e separar-se um do outro. Acabar com o companheirismo. Nós cremos nisto e nós cremos naquilo. Se tão somente tivessem permitido seguir como Deus os conduzia, tudo estaria bem. Mas sempre tentamos colocar nossas ideias. E quando injetamos nossas ideias, quando injetamos nossas teologias no Espírito de Deus, isso afasta o Espírito de Deus. Assim aconteceu naqueles dias. Eles estavam no caminho, mas eles queriam algo que eles pudessem fazer por si mesmos. Com aquela disputa e aquela agitação, descobriram que afastaram o Espírito de Deus deles. Foi um grande erro. Foi um grande erro quando fizemos a mesma coisa. Nossos pais, quando o Espírito Santo, primeiramente, caiu na Rua Azusa e em muitas outras partes do mundo, se tão somente tivéssemos seguido a liderança do Espírito, manter o mundo fora, ir em frente e permitir que o Espírito Santo dirigisse, teríamos chegado à terra prometida. Mas nós temos estado há 40 anos e tantos anos dali. Assim como eles fizeram, nós também temos feito. Algo veio à igreja e nós preferimos denominar-nos em vez de seguir e amar os irmãos e deixar isto quieto. Agora deveríamos sair completamente disto. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, que bem fará levantarmos barreiras denominacionais para manter fora outros colegas? Só estamos aprisionando algo. Agora, há uma pequena história. É algo assim. Talvez não seja apropriado dizer no púlpito diante de pessoas cheias do Espírito, a quem tenho o privilégio de falar. Mas se diz que 2 macacos estavam sentados em uma árvore, olhando um para o outro. E eles olharam para baixo e viram os pobres seres humanos e disseram: não são eles miseráveis?
E eles dizem que vieram de nós. Isso é um erro, porque eu nunca colocaria uma cerca em meu coqueiro para evitar que meus irmãos macacos comam dos mesmos cocos que eu como. Vem? Isso é ser humano. E a igreja sempre foi assim. Uma vez, quando Israel quis ser como as demais nações, eles queriam um rei. Eles queriam que Samuel lhes desse um rei. Bem, Samuel lhes disse, isso não vai funcionar. Deus é o seu rei. Deixem que Deus seja vosso rei. Mas eles queriam um rei, porque queriam ser como as demais nações. Eles queriam agir como os filisteus e as demais nações, copiar o mundo, em vez de deixar Deus ser seu rei. E Samuel, seu velho e fiel profeta, chamou Israel e disse-lhes: já lhes disse alguma coisa no nome do Senhor que não tenha acontecido? Eu já lhes disse alguma coisa em nome do Senhor que não sucedeu? Lhes tenho pedido dinheiro ou tomado algo de vocês? Não, você não pediu nosso dinheiro, disse Israel. Tampouco nos tem dito algo em nome do Senhor que não veio a acontecer, mas ainda assim queremos um rei de qualquer maneira. Veja, o homem sempre quer fazer algo. Ele quer mostrar a sua autoridade, ele quer mostrar o quão grande ele é, o quão diferente ele pode ser de alguém mais, do resto do povo. Ali é quando Deus sai de cena. Correto. Agora, como foi Israel, assim tem sido sempre. Ali havia uma multidão mista. Alguns deles queriam uma coisa, outros queriam outra. Assim é hoje, e geralmente é o lado oposto que ganha. Quando? É como no concílio de Nicéia, quando nossas igrejas foram criadas. Um queria uma coisa e o outro outra. O pequeno grupo pentecostal foi tirado. A organização se apoderou daquilo. E as obras dos nicolaítas se tornou uma doutrina após o concílio de Nicéia. Eles formaram a sua própria fé, colocaram seus próprios homens e se apoderaram de tudo. Nico, como eu disse outro dia, significa santidade em um homem. Façam o que quiserem, mas tragam o dinheiro para a igreja, e o homem concederá o perdão dos vossos pecados. Um parágrafo. E as obras dos nicolaítas se tornou uma doutrina após o concílio de Nicéia. Eles formaram a sua própria fé, colocaram seus próprios homens e se apoderaram de tudo. Nico, como eu disse outro dia, significa conquistar. Nicolaítas significa conquistar os leigos e colocar toda a santidade em um homem. Façam o que quiserem, mas tragam o dinheiro para a igreja e o homem concederá o perdão dos vossos pecados. E seja ele faça as orações e assim por diante. Isso não é a vontade de Deus. A palavra de Deus vem entre os leigos e a todos. Você é um indivíduo. Deus tratou com Israel como uma nação. Você e eu como indivíduos. Cada um tem que responder diante de Deus pelos seus pecados. E vemos aquela multidão mista. Os dois filhos de Isaac e Rebeca representam todo mundo. Cada vez que há um avivamento, há gêmeos nascendo. Toda vez que temos um avivamento, nascem gêmeos. Esaú e Jacó eram gêmeos. Um deles era um homem conforme o mundo, e o outro era espiritual. Agora, Esaú era um homem tão bom quanto Jacó. Se você olhar para ele gostava de cuidar de seu velho pai cego, que era um profeta. Ele era um bom jovem, moralmente, eu suponho. Tudo bem. Mas ele ajudava nas tarefas. E talvez Jacó era apenas um garoto da mamãe, apenas apegado à sua mãe, o que chamamos um mimadinho. Assim que Esaú era amado, um homem do mundo natural, que não se importava com o direito de primogenitura. Mas Jacó, 28. Mas Jacó
não se importava como ele a conseguiria. Só havia uma coisa em sua mente, e essa era a primogenitura. Não importava como a conseguiria. Assim, tem sido com a igreja nascida espiritualmente. Quando a igreja católica teve um avivamento, quando Lutero teve um avivamento, quando Wesley teve um avivamento, Knox, Calvino e todos ao longo dos séculos produziram gêmeos. E quando o Pentecostes teve um avivamento, produziu gêmeos. Quando Moisés teve um avivamento no Egito, produziu gêmeos. Uma multidão mista, um conforme o mundo, que quer agir como o mundo, ser como o mundo e copiar sua mensagem de acordo com o mundo. Os outros não se importam com o que diz o mundo. Se parece moderno ou não, eles têm uma coisa em comum, que é aferrar-se ao direito da primogenitura, manter-se agarrados com Deus. Sempre tem sido assim e assim é hoje. Essa é a forma como ainda é hoje, meus amigos. Agarrem-se ao direito da primogenitura. A Jacó, ele, não importava o quanto eles o chamavam de maricas, ou como ele conseguiu, se não o que conseguiu, essa é a maneira que é hoje. Não faz diferença para as pessoas que são espirituais. Agora, muitas vezes as igrejas se comprometem, e tudo isso se resume em apertarem a mão do pregador. Como disse David Duplessis, não faz muito tempo, que Deus não tem netos. Isso é verdade. Nossas igrejas pentecostais trazem os jovens e os assentam sem nunca passarem pelo processo do novo nascimento, de serem cheios do Espírito Santo. Os introduzimos na igreja. O que eles têm? Jovens com certo corte de cabelo da moda, que andam pelas ruas iguais ao mundo, e as mulheres com cabelos cortados, usando maquiagem e tudo mais. É uma desgraça, copiando o mundo em vez de seguirem o exemplo espiritual. Tivemos bastante e grandes movimentos em nossas grandes igrejas, tratando de ser uma maior que a outra, cortando os demais e trabalhando por nossas organizações, denominações. O que temos? Estamos incubando um monte de gente híbrida, em vez de filhos de Deus nascidos de novo. Isso mesmo, híbridos, uma das ruínas do mundo. Um híbrido nunca pode cruzar-se novamente. Quando nasce uma mula, a mula não pode ser nada mais do que uma mula. Isso é tudo o que ela é. Assim que nasce, ela é uma mula. Ela é mestiça. Ela está entre o cavalo e a jumenta. Ela não sabe quem é seu pai e quem é a sua mãe, de onde vem ou para onde vai. Ela é a mais ignorante que existe. Ela não tem mansidão. Você lhe fala e ela só levantará suas orelhas e rinchará, rom, rom, com suas grandes orelhas levantadas. Às vezes, eu fico em volta pregando para um monte dessas mulas, que não conhecem mais de Deus do que um hotentote sabe sobre uma noite egípcia. Levantam suas orelhas e dizem, os dias de milagre já passaram. Não há tal coisa. É um híbrido. E pode pertencer a uma organização pentecostal que pode pertencer a qualquer outra organização, mas um que é nascido de novo. O que eu mais amo é um cavalo híbrido. Não um cavalo híbrido, mas um cavalo puro sangue. O que eu gosto é uma experiência pentecostal, puro sangue. Alguém sabe de onde vem, que algo se apoderou dele e sabe para onde vai, que tenha um espírito de mansidão, doçura e Espírito Santo, que tenha tolerância e fraternidade, que transpasse a barreira e aperte a mão de qualquer irmão, porque ele é um cidadão do mesmo reino. Não importa como ele foi batizado, ou aspergido, ou o que derramaram sobre ele, ou sacudido a cabeça, ou se saltou para cima e para baixo, ou o que ele fez, ele é um irmão de qualquer maneira. Enquanto tem o Espírito Santo, ele é seu irmão. É um puro sangue nascido de novo. Homens e mulheres pentecostais creem nisso de todo o coração. É isso, certamente.
Amém? Ficar de pé, um louvor, e aí encerraremos essa primeira porção, iremos para o mezanino, para o café da manhã. Depois voltaremos para seguir o culto, o segundo culto. Amém? Um louvor que vocês querem vir ao instrumento para trazer um louvor que todos conheçam? Ou pode vir ao instrumento, é melhor, que já está, para não perder tempo. Só esse louvor, e iremos agradecer a Deus. Vamos subir para o café da manhã. Eu sabia que Deus tinha me inspirado semana passada essa mensagem, eu precisava dela. Eu estava precisando dela. Graças a Deus. Ela encontrou comigo. Que bom. Isso é bom. Então vamos louvar, estamos em uma jornada. Deus viu a si mesmo em carne, mesmo antes da criação. Seu propósito era a redenção. Deus sempre viu a si mesmo em carne, mesmo antes da criação. O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Sendo Elohim, pensou em tudo. Melquisedeque criou os mundos, mas em Jesus expressou seu amor por nós. Sendo Elohim, pensou em tudo. Melquisedeque criou os mundos, mas em Jesus expressou seu amor por nós. Estamos numa jornada que começou na mente de Deus, terminará no corpo glorificado, Ele descendo para que eu possa subir. Estamos numa jornada que começou na mente de Deus, terminará no corpo glorificado, Ele descendo para que eu possa subir. A noiva era um mistério escondido em Deus, mesmo antes da criação, para ser expressado em outro corpo. A noiva era um mistério escondido em Deus, mesmo antes da criação, para ser expressado em outro corpo, para a redenção. Agora a noiva, a palavra, ao tomar a palavra, revela a si mesma, vivificando as escrituras que falam sobre nós. Agora a noiva, a palavra, ao tomar a palavra, revela a si mesma, vivificando as escrituras que falam quem nós somos. Estamos numa jornada que começou na mente de Deus, terminará no corpo glorificado, Ele descendo para que eu possa subir. Estamos numa jornada que começou na mente de Deus, terminará no corpo glorificado, Ele descendo para que eu possa subir. A noiva era um mistério escondido em Deus, mesmo
antes da criação, a ser expressado em outro corpo. A noiva era um mistério escondido em Deus, mesmo antes da criação, para ser expressado em outro corpo, para a redenção. Agora a noiva, a palavra, ao tomar a palavra, revela a si mesma, vivificando as escrituras que falam sobre nós. Agora a noiva, a palavra, ao tomar a palavra, revela a si mesma, vivificando as escrituras que falam quem nós somos. Estamos numa jornada que começou na mente de Deus, terminará no corpo glorificado, Ele descendo para que eu possa subir. Estamos numa jornada que começou na mente de Deus, terminará no corpo glorificado, Ele descendo para que eu possa subir. Estamos subindo luz após luz, verdade em verdade, luz após luz. Estamos subindo luz após luz, verdade em verdade. Celebramos ao ver nosso nome no livro, luz após luz, verdade em verdade. Estamos subindo luz após luz, verdade em verdade, luz após luz. Estamos subindo luz após luz, verdade em verdade. Celebramos ao ver nosso nome no livro, luz após luz, verdade em verdade. Agora a noiva, a palavra, ao tomar a palavra, revela a si mesma. Amém. Deus abençoe a todos. Pai Celestial, estamos gratos, felizes, contentes, porque o Senhor é a razão da nossa alegria, o Senhor é a razão da nossa força. Por isso, Pai, agora que iremos a esse recesso para um lanche, e aí voltaremos aqui outra vez para te honrar e glorificar o teu santo e poderoso nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos subir até olha, 9h30, viu? 9h30 certinho agora. Estou vendo meu alarme ali. Vamos tomar um café e estaremos aqui logo após o café.